Olá, bom dia. Muito bem-vindo a mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre, nas manhãs de domingo, liga aqui na nossa Band TV para usufruir do nosso conteúdo, né? Temos muitas consultorias, várias nas áreas do direito, consultoria de saúde mental também. E, claro, a gente tem a opinião dos nossos parceiros. Hoje um pouquinho mais cedo aqui, em razão aí do Grande Prêmio de Fórmula 1 que vem na sequência aqui do Boca no Trombone, certo? E, claro, a gente conta muito com a sua participação. Pode, a partir de agora, mandar a sua dúvida, mandar a sua mensagem do direito trabalhista, do direito da previdência, aqui para a gente na edição de hoje. Vai encaminhando. Estamos, aguardando aqui o seu recado. Também participar, dar a sua opinião. Afinal de contas, hoje é um dia especial, né? Dia de votação, né? Já se preparou aí para começar a votar? Já tem alguém na fila aí? O pessoal tá se organizando para esse dia importante para todo o país. Bom, e a gente preparou, justamente em razão das eleições, um programa diferente, especial. E a gente vai botar no ar agora quais são as atrações de hoje. Tem o informe sindical com o recado da FETAPER, justamente para quem vai votar. O Boca no Trombone Entrevista, nosso especialista, o doutor Antônio Augusto, falando sobre as questões do direito eleitoral. E a desembargadora Vanderlei Kubiak, que é vice-presidente do TRE Gaúcho aqui, trazendo informações importantes para quem está se organizando justamente hoje, no dia da votação, o Boca no Trombone atento a essas demandas. E claro, além de todas essas atrações, temos os nossos consultores e agora convido a gente a ir aqui para o nosso telão, meu diretor, porque lá está o nosso consultor trabalhista, sim, em nome de Dias e Paim Advogados, o doutor Paulo Dias está conosco, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Doutor Paulo, além do bom dia, externo também o meu feliz aniversário, porque afinal de contas o amigo essa semana completou mais uma primavera. Muita saúde, muitas realizações aí para o doutor. Muito obrigado, Fulano. Bom dia ao pessoal de casa. É uma semana muito feliz. Receber o carinho dos amigos, o carinho do pessoal de casa. Então, é uma semana a ser comemorada e com muita gratidão. Verdade, o doutor merece. Então, vamos lá, vamos fazer o doutor trabalhar aqui, porque questões trabalhistas já estão chegando aqui. Doutor Paulo, o Gilberto lá de Taquari, diz ele, sou porteiro, mas faço serviço de limpeza no prédio. Está correto? É a dúvida do Gilberto. Seu Gilberto, em primeiro lugar, nós temos que ver o que o senhor chama de serviço de limpeza, né? O senhor foi contratado para trabalhar na portaria e, lógico, muitas vezes a portaria ela tem que estar organizada. Então, o senhor arrumar o local de trabalho ali, manter a mesa limpa, né, as cadeiras, isso não é limpeza, é manter organizado. Agora, se o prédio está usando a sua mão de obra para a limpeza do prédio, isso não está correto. Então, oportunamente, o senhor pode procurar um advogado trabalhista e, se isso estiver acontecendo, o senhor buscar os seus direitos. Perfeito. Mais uma aqui, doutor. A Geise de Gravataí. Trabalho de empregada doméstica em uma residência, aproximadamente 1 ano e meio. Não tenho carteira assinada. Estou para sair o mês que vem, pois estou para ingressar em outra área. Quais os direitos que eu tenho, já que a carteira nunca foi assinada, nem o meu INSS foi pago no período? A dúvida, doutor, da Geise? Perfeito. Dona Geise, a senhora tem direito, sim, já que a senhora trabalhou para a mesma patroa, com regularidade, recebendo salário, né, com subordinação, a senhora tem preenchido os requisitos da relação de emprego. Então, mesmo que a senhora tenha saído desse emprego para buscar um outro, a senhora pode ingressar com uma ação buscando o reconhecimento do vínculo. E, a partir disso, a partir dessa declaração que houve vínculo de trabalho, a senhora vai ter todos os direitos que todas as empregadas domésticas com carteira assinada têm. Se a senhora for dispensada desse seu serviço, ou seja, se a sua patroa lhe dispensar, a senhora faz jus, inclusive, futuramente, ao seguro-desemprego, tá? Ao pagamento das parcelas do FGTS e também das parcelas do INSS. O reconhecimento de vínculo, ele engloba essas parcelas. Caso a senhora peça demissão para ir para outra área, que acredito que seja o caso, a senhora só não fará jus ao aviso prévio, né? A senhora vai ter que dar o aviso prévio numa futura ação,
mas a senhora não faz jus ao aviso prévio, nem à movimentação do FGTS e nem ao seguro-desemprego. Tá certo. Obrigado, doutor Paulo Dias, o nosso consultor trabalhista. Tem dúvida do direito do trabalho? Vai encaminhando para ele nesse bloco, ele está na nossa consultoria. Bom, vamos para o espaço de opinião? Vamos lá. E o recado agora é para você, aposentado, aposentada, em nome da FETAPERGS. Olá, doutor Solano, senhores telespectadores. O ato de votar é uma arte de cidadania, que devemos ter muita responsabilidade, pois é nesse momento que estamos passando uma procuração para sermos representados junto nas instituições que governam o país, que estabelecem as políticas sociais, as políticas de desenvolvimento. Afinal, todos aqueles projetos, tudo aquilo que vem em benefício da sociedade, em benefício da maioria. Portanto, temos que apostar naqueles que têm já uma história de conhecimento e que pensam realmente de verdade no povo, que buscam projetos que sejam coletivos de bem-estar para a sociedade. Portanto, o senhor, ao escolher o seu representante, ao qual o senhor vai passar uma procuração para representar, tenha todo o cuidado e busque a sua história, o seu conhecimento, a sua boa intenção. Avalie com muita atenção, porque são esses que vão decidir as políticas, aquilo que vem em benefício de nós, dos nossos substitutos, enfim, daqueles que virão ainda, não é isso? Então, façam uma boa escolha, mas analise bem o seu candidato antes de depositar o seu voto. Bom fim de semana, um abraço. Boa reflexão, presidente da FETAPERGS, José Pedro Kuhn. Vamos estar atentos, né, pessoal? Durante todo o dia, até às 5 da tarde, é possível votar. Vote com consciência. Vamos com mais consultoria, as dúvidas que vão chegando para a gente. Essa aqui vem lá da Zona Sul do estado, lá de Pelotas, do Jonathan. Trabalho como alambrador e na minha carteira está como empregado rural e ganho R$ 1.500. É justo esse salário? É a dúvida do Jonathan, doutor Paulo. Seu Jonathan, que maravilha! A função, né, o trabalho do alambrador ou amarrador, que não é muito bem conhecido aqui na capital, né? É aquela pessoa, para quem não está em casa e não sabe, é aquela pessoa que conserta uma cerca ou que faz uma cerca, né? Conserta a porteira. Então é uma profissão muito respeitada, antiga, e cada vez nós temos menos profissionais nessa área, né? Se esse for o seu caso, se a sua função for exatamente essa e somente essa, né? Então o senhor é alambrador. O piso salarial é um pouco maior. Na dúvida, procure um advogado trabalhista, ele vai fazer com o senhor uma entrevista, ele vai perguntar para o senhor tudo o que o senhor faz nessa propriedade rural, porque se o senhor fizer outras coisas dentro da propriedade rural, pode ser que o seu trabalho, além de alambrador, o senhor faça outras coisas. Sim. E aí, nesse caso, pode ser que o seu salário esteja de acordo. Mas, na dúvida, converse com o advogado, ele vai lhe fazer várias perguntas e, se for o caso, vai buscar os seus direitos. Certo. Outra questão é aqui da capital do Mauro. Sou motoboy há 25 anos, comprovados. Tenho direito a receber a periculosidade? A dúvida do Mauro, doutor. Seu Mauro, com certeza, né? O trabalho com motocicleta, ele expõe a sua vida ao risco, né? E isso se chama periculosidade. A exposição que o trabalhador tem pela sua atividade profissional ao risco de vida. Então, no seu caso, o senhor faz jus à periculosidade, que é um adicional que é pago sobre o seu salário base, 30%. Então, procure um advogado trabalhista, que ele vai colher todos os detalhes para buscar os seus direitos. Obrigado, doutor Paulo, que segue com a gente. Tem dúvidas do direito do trabalho? Encaminhe, ainda dá tempo. Mande o contato pelas nossas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que está na tela aqui da Band TV. Bom, eu estou falando, né, sobre as eleições e tal, e então vamos trazer um especialista em direito eleitoral, o doutor Antônio Augusto Meyer dos Santos, que com muita gentileza vai ofertar muitas informações para você, eleitor, nesse dia ímpar
aqui no nosso país. No nosso quadro, o Boca Entrevista. A gente já está recebendo aqui no nosso Boca no Trombone o doutor Antônio Augusto Meyer dos Santos. Muito obrigado pela deferência de atender o Boca no Trombone. Solano, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar contigo. Os eleitores não podem se agrupar, não podem se reunir entre as 8 horas da manhã e as 17 horas da tarde, sob pretexto de divulgar nome de candidato a partido político. Portanto, não é possível aglomerações. Não podem fazer propaganda eleitoral para candidato a partido político, coligação, federação. Aquele eleitor que tem dificuldade de memorizar os números dos seus candidatos, ele deve providenciar uma cola, ele deve providenciar uma anotação onde ele vai estabelecer ali os números dos seus candidatos. É prudente que a pessoa, para que não fique aflita, para que não passe eventuais constrangimentos, ansiedade, ela anote aquilo e utilize aquilo quando ela estiver sozinha lá na cabine endevassada. O eleitor, no momento em que ele se desloca entre a mesa, onde ele deixou o documento de identidade, documento oficial com fotografia, para poder acessar a cabine indevassável, entre esse trajeto ele deverá deixar na mesa o aparelho celular. Então isso foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, pedida por meio de uma resolução que tem uma carga de vínculo. E se por acaso o eleitor ainda insistir, chega ali na sessão, tá com o celular no bolso, o mesário, o presidente de mesa pede, o senhor deixa aqui o celular, deixe nesse local, nesse depositário que aqui temos, e ainda assim o eleitor se nega. O que pode acontecer, doutor? Caracterizar-se-á como algo excepcional, mas que muito provavelmente obrigará o presidente da mesa a tomar uma providência mais incisiva, talvez mais enérgica, e ele tenha que acionar a polícia militar. A boca de urna, ela é proibida, ela é criminalizada. Portanto, traduzindo do juridiquês para o mundo real, é a proibição da distribuição de material de campanha eleitoral ao eleitor ou eleitores que estão se dirigindo até os seus locais de votação. Não é permitida a boca de urna, ela é proibida, é vedada, ela é sujeita, inclusive, à prisão em flagrante. A pesquisa da boca de urna, ela não tem disciplina dentro do direito eleitoral brasileiro. Por quê? Porque ela acontece a partir do curso, do período, do horário da votação. Então, ela não goza de uma disciplina tal qual as pesquisas ordinárias, comuns, como nós denominamos, que são aquelas desenvolvidas no curso do calendário eleitoral. Então, esta pesquisa do dia da eleição da boca de urna só pode ser divulgada após o encerramento da votação. O essencial de tudo, Paulo Solano, é o seguinte: os mandatos têm duração de anos e a votação é por minutos. Então é importante atribuir valor a essa questão do voto. O voto é importante num país democrático republicano. A república caracteriza-se justamente pelo preenchimento de cargos eletivos. Então, fica aqui a sugestão de que as pessoas reflitam em torno de nomes. Aí, várias e didáticas informações pelo nosso especialista. Um abraço aí ao doutor Antônio Augusto Meyer dos Santos. Vamos fechar a consultoria trabalhista? Hoje a gente recebe o doutor Paulo Dias, do Dias e Paim Advogados. Doutor Paulo, o Florencio, lá de Nova Santa Rita, trabalha numa recapadora de pneus. O patrão não paga a insalubridade. Ele não teria de pagar? A dúvida do Florencio, doutor. Seu Florencio, excelente pergunta. O fato de o senhor trabalhar numa recapadora não lhe dá direito à insalubridade. Mas procure um advogado, ele vai lhe fazer várias perguntas para entender o que o senhor fazia na sua atividade. Porque se o senhor trabalhava constantemente com solventes e borrachas, aí sim,
porque os solventes e borrachas, eles fazem mal à saúde. Aliás, eles provocam com o tempo, inclusive, doenças que elas são muito significativas. Então, converse com o advogado para que ele possa entender se realmente o senhor manipulava, né, os solventes e as borrachas, e aí sim, insalubridade em grau máximo, inclusive, dependendo da sua exposição a esses agentes agressivos à sua saúde. Doutor Paulo Dias, muito obrigado pela sua participação. Uma boa votação aí para o amigo. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Doutor Paulo Dias, nosso consultor trabalhista na edição de hoje. Paradinha para a gente tomar aquela água em nome da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Na volta tem consultoria previdenciária, tem mais Boca no Trombone entrevista. Tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção! Fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul. Atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul. 3231-4567. Voltando com o seu Boca no Trombone, nesse dia especial, dia de eleições, a gente está atento aqui, daqui a pouquinho tem mais Boca no Trombone entrevista, hein? A vice-presidente do TRE, Gaúcho, vai estar com a gente. Mas antes, deixa eu apresentar aqui no nosso telão, o nosso consultor, o nosso convidado de hoje, né? O presidente da Comissão de Seguridade Social da ABA, Associação Brasileira de Advogados, o doutor Tiago Kidrick. Doutor Tiago, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, doutor Solano? Um prazer estar aqui novamente com um amigo, com a audiência. Prazer é nosso. Já tem questões previdenciárias aqui. A primeira é da Zanetti. Ela disse que se aposentou como empregada doméstica, ganhava o mínimo regional, mas se aposentou com o mínimo nacional. Ela quer saber se está correto e teria direito a revisar. Olha, o que vale para o INSS em termos de salário mínimo é o mínimo nacional. Mas, para a senhora saber se tem direito a uma revisão pelas contribuições maiores que efetuou, tem que procurar um especialista e fazer o recálculo da aposentadoria, fazer essa simulação para ver se está correto. Sim. O INSS na forma que calculou a sua aposentadoria. Recalcular para ver se tem algum direito à revisão, mas o que vale para o INSS é o mínimo nacional. Perfeito. Doutor, o senhor presidente da Comissão de Seguridade Social da ABA está enfronhado em várias questões. Uma delas é o tema 1018, né? Como que está o julgamento e quais são os reflexos aí para as demandas previdenciárias, doutor? Muito importante essa pergunta, Solano, porque o tema 1018, que tem uma grande influência em vários processos judiciais, é aquele tema que trata do pedido feito na via administrativa e que resulta num benefício maior do que aquele que fez num processo, por exemplo, muitos anos antes, quando o administrativo acaba sendo maior do que o judicial. Sim. A pessoa poder ficar com as duas coisas boas, o melhor Sim. benefício administrativo e os atrasados judiciais. E esse tema, Solano ou telespectadores, ele acabou sendo julgado favorável pelo STJ e agora recentemente transitou em julgado. Perfeito. Então isso vai influenciar em várias demandas nas estratégias dos colegas previdenciaristas que estão assistindo, que vão poder utilizar a via administrativa sem prejuízo aos atrasados do processo, Solano. Uma notícia muito Excelente. Boa para os advogados e para a população em geral. Bela notícia, bela notícia. Daqui a pouquinho o doutor Tiago retorna para esclarecer mais assuntos da área previdenciária. Porque agora a gente vai ouvir o recado do senhor José Hernandes, em nome da WaterSul. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente. A água que saiu do mineralizador
e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. É fácil, a conclusão é que a água com mais saúde é a água da WaterSul. Acesse aí o portal e busque mais informações. A gente está recebendo o presidente da Comissão de Seguridade Social da ABA, o Dr. Thiago Kidrick. Uma questão aqui do Jorge de Porto Alegre. Como é que está o julgamento da revisão da vida toda, doutora? Depois de altos e baixos, o processo vai ser julgado no plenário presencial. Ainda não retornou, mas vai contar o voto favorável do ministro Marco Aurélio Mello em prol dos aposentados, em prol da tese. Estamos aguardando, então, esse julgamento novo. Tentaram invalidar o voto do ministro Marco Aurélio, mas esse voto vai permanecer, então vai sair de 1-0 para os aposentados e aquelas pensionistas de aposentados que estão tratando esse tema. Estamos com esperança, Solano, que o julgamento seja mantido, então, o placar que foi no plenário virtual. Perfeito, boa notícia também. Doutor, e outra questão que chega muito para a gente aqui é a dos precatórios do INSS. Quem estava previsto para receber esse ano e não recebeu, como é que vai ficar? Verdade, isso é uma pergunta que está muito recorrente. Nós fizemos uma grande luta para aumentar esses pagamentos de precatórios no ano de 2022, né? Inclusive com emendas lá durante a PEC dos precatórios, tirando os municípios que iam serem colocados na frente do cidadão. Isso foi uma conquista, mas mesmo assim recebemos no TRF4 só 48% dos precatórios. Sim. Esses precatórios que não foram pagos, eles passam a ser preferenciais, seja quais forem, e essas diferenças serão preferencialmente pagas no ano que vem. Então, é importante essa informação, né, Solano, para que as pessoas não se desesperem. Verdade, verdade. Ficar atento e sempre contatar o seu advogado, né? Doutor Thiago está com a gente e daqui a pouquinho conversa mais sobre os temas previdenciários. Porque agora, eu avisei, a gente vai ter a ilustre participação do Tribunal Regional Eleitoral aqui no programa, trazendo mais dicas. E quem está conosco é a vice-presidente do TRE, a desembargadora Vanderlei Tremeia Kubiak. Mais um quadro do Boca Entrevista. A gente agradece a deferência de nos atender, o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa da sua vice-presidente aqui do estado do Rio Grande do Sul, a doutora desembargadora Vanderlei Tremeia Kubiak. Para nós é uma satisfação estarmos aqui falando com vocês para dar orientações e auxiliar o nosso eleitor para que essa eleição transcorra da melhor maneira possível. O clima, apesar de todo o alarde, né, que foi feito, ele aqui no estado está tranquilo, não é? Nós temos um estado que é bastante politizado, mas os debates costumam ficar no âmbito das ideias, nós não temos registro de violência, de ameaças, então a eleição está transcorrendo dentro da normalidade. Ela é mais moderna, mais fácil de ser digitada, porque o teclado ele fica numa posição embaixo da tela, então facilita para o eleitor observar, né, no momento que ele está votando e também manusear a urna. Foi uma forma de a Associação dos Juízes dar a sua contribuição para o pleito, fazendo com que alguns juízes se voluntariassem para auxiliar. O eleitor pode entrar com o celular na sessão, até porque ele pode usar o e-título, que está no aplicativo do celular, mostrar ali para o mesário o e-título, ser habilitado a entrar na cabine, e ali vai ter um espaço entre a mesa de identificação do eleitor e a cabine secreta de votação. Terá um espaço destinado para que seja deixado ali o celular. Se ele insistir em entrar na cabine com o celular, o que é vedado, então ele não vai ser habilitado a votar. Está na resolução do TSE, que aí o presidente de mesa vai bloquear o voto. O presidente de mesa chama ali a segurança local
e são tomadas as providências necessárias. Pode ter algum equívoco em relação à ordem da votação, que é importante esclarecer, né, que são 5 cargos e tem uma ordem para isso. Não adianta o eleitor querer chegar na urna e votar direto para presidente ou para governador. Tem uma ordem, né? Começa com deputado federal, é o primeiro cargo. Então, são 4 números que precisam ser digitados ali para deputado federal. Uma vez votado para deputado federal, vem então o deputado estadual. São 5 números. Aí o eleitor digita os 5 números, observa se vai aparecer o nome e a foto do candidato e vai confirmar. Depois vem senador, são 3 números para o senador, o mesmo procedimento. Digita os 3 números, aguarda e confirma. Depois, então, vem governador e vice-governador, são 2 números. E, por último, vem o voto para presidente da República e vice-presidente. E o melhor é já ir, né, com todos os dados certos, conferidos, para chegar ali dentro da cabine e exercer o voto com tranquilidade. Nós temos uma previsão de que até às 22 horas nós teremos os resultados. E os resultados eles são totalizados no TSE. Esse boletim que foi impresso na urna, ele vai servir para que possa haver a conferência entre o resultado que for divulgado no site do TSE. Muito obrigado à vice-presidente do TRE, desembargadora Vanderlei Kubiak, né, dando boas informações para você que ainda vai sair para votar. Vamos fechar a nossa consultoria previdenciária, o nosso bate-papo previdenciário, hoje com o doutor Tiago Kidrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da ABA Sul. A Alexandra de Cachoeirinha, quantos anos de carteira a mulher tem que ter para se aposentar, doutor? 15 anos de contribuição, tem que cuidar aí, essa é a nova previdência, tem que cuidar a idade, que agora é necessária para a aposentadoria. Perfeito. Doutor, e o senhor traz uma bela notícia ainda para nós hoje, né, que é a questão de uma vitória aí, uma conquista da nossa OAB-RS, doutor. É verdade, Solano e telespectadores, nós ingressamos com uma ação, fizemos ofício, pressionamos o INSS e o Conselho de Recursos da Previdência Social, que tinha dado um castigo para os advogados que ingressaram com mandado de segurança, proibindo eles de fazer a sustentação oral, o que é algo totalmente discriminatório, descabido, né, prejudicando o segurado que, por necessidade, tinha que entrar com mandado de segurança pela demora que a gente sabe que tem os julgamentos quando a gente recorre para a junta de recursos. Sim. Então, Solano, o INSS, o Conselho de Recursos voltaram atrás e editaram uma portaria atendendo aí o pedido da OAB do Rio Grande do Sul e da OAB Nacional. Eu tive a oportunidade de assinar os 2 pedidos. Perfeito. E participar desse processo. Uma grande conquista para toda a advocacia, Solano, que aí estou dando em primeira mão aí no seu programa. Que bom, que coisa boa. Muito bom, doutor Tiago. E para a gente se despedir, o senhor fica no telão, a gente vai dar aquele tchauzinho aqui para a nossa audiência, porque no domingo que vem a gente está de volta aqui no nosso horário tradicional, 8h30, na tela da Band TV, com consultoria previdenciária, trabalhista, nossos quadros especiais. Bom voto para todo mundo e até domingo que vem.